E aí, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti, do Aprenda Mais. E deixa eu te perguntar, você já cometeu aquele erro clássico de todo estudante, que é estudar em função de um calendário de provas e estudar geralmente um dia antes daquela prova de matemática ou história? Então, quando você deixa para estudar todo um conteúdo um dia antes da prova ou horas antes da prova, isso é o que a gente chama de estudo pontual. E esse costuma ser o motivo, né, o principal motivo do mau aproveitamento dos estudantes, especialmente no Brasil, né, do processo de educação formal escolar. Então, assim, se você estuda em função de calendários ou se você vai estudar um dia específico porque no dia seguinte tem prova, você está cometendo um erro do ponto de vista da neurociência. E nesse vídeo eu queria te mostrar um pouco sobre o que é esse erro, qual é o problema e qual a consequência disso tudo e como você resolve isso. Então, queria te mostrar isso usando aqui meu quadro, tá? Vou abrir aqui para você e vamos usar aqui como referência um mês de um ano, né, dentro de um calendário de estudo. Então, imagina só. Toda vez que você entra numa instituição de ensino, né, seja a escola, ensino fundamental, ensino médio, seja o ensino superior, você geralmente tem por ali um calendário, né, anual de dias letivos. E lá você sabe quais são os dias de aula, quais são os feriados, e lá você sabe quais são as tuas semanas de prova. E olha só o perigo. Quando você vê, vamos pegar aqui, por exemplo, em junho. Isso aqui é um calendário de uma escola de junho, agora de 2022, tá? E estamos considerando aqui que você tem o dia 15 e o dia 16 de feriado. Por aqui não faz diferença para a nossa vida. Mas aqui nesse calendário que eu peguei por aí, esse dia 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de junho são dias de provas. Aqui temos provas bimestrais. E aí o que vai acontecer? O aluno de qualquer escola que vê o calendário e sabe que bem aqui tem provas bimestrais, que naquele mês tem provas bimestrais, qual que vai ser o comportamento padrão dele? Se ele sabe que aqui ele tem provas, e se ele sabe, vamos simular aqui, se ele sabe que aqui no dia 22 de junho, se por aqui ele sabe que ele tem prova de matemática, provavelmente o que vai acontecer no dia 21 de junho? Se a criatura tem prova no dia 22 de junho, sabemos com toda a certeza do mundo que lá no dia 21, este ser humaninho provavelmente vai fazer o quê? Ele vai passar o dia inteiro ou todo o tempo livre que ele tiver estudando para essa semana de provas, estudando para essa prova específica de matemática. Isso é estudo pontual. E aí, digamos que seja uma prova bimestral. Digamos que nessa prova bimestral, o aluno vai ter ali que encarar em matemática, sei lá, vamos pensar os capítulos 6, 7, 8 e 9, digamos, certo? O que esse aluno vai fazer? Ele vai pegar o capítulo 6, o 7, o 8 e o 9, um dia antes, lá no dia 21, e lá ele vai tentar estudar tudo isso para aprender tudo isso, para daí fazer a prova no dia 22. E aí sabe o que vai acontecer? Esse aluno vai lá, faz a prova e quem sabe ele tira um 9. E esse que é o perigo. Todo mundo já passou por isso na escola, certo? Me diz aí nos comentários se você já fez isso. Se você já estudou na véspera da prova e foi bem. Acontece, às vezes você é especialista em fazer prova. Só que qual que é o problema disso? Qual que é o perigo disso? Com esse estudo pontual, você fez ali em um dia, em algumas poucas horas, você pegou todo um conteúdo de matemática e você espremeu ele na tua cabeça. E aí, nesse caso, a gente não pode bem falar em aprendizagem, né? A gente pode falar mais em decoreba mesmo. Então, você vai lá e usou suas estratégias de decoreba. Você memorizou o que deu ali, não entendeu muito bem o que você estava estudando, mas estudou e, por algum motivo, deu conta de fazer uma prova. Às vezes acontece, certo? O que acontece aqui? Aqui você fala, pô, beleza, se eu fiz esse esforço no dia 21 e no dia 22 eu fiz a prova e me dei bem, então eu estou fazendo do jeito certo. Só que qual que é o problema? Se eu pegar essa mesma prova aqui do dia 22 e aplicar para você uma semana depois, aqui no dia 29, é muito provável, se eu embaralhar as questões e mudar só a posição das alternativas, é muito provável que você já não dê mais conta de fazer essa prova. É muito provável que o teu índice de aprendizagem tenha decaído muito. E que você, apesar de ter tirado 9 num dia, você vai fazer a mesma prova depois de uma semana e você não vai dar conta de tirar, sei lá, 3 pontos, quem sabe. Então, o que aconteceu aqui?
Nesse cenário, que é o cenário clássico das escolas e da educação brasileira, o aluno fez o quê? Ele se preparou para a prova. Ele estudou com a única e exclusiva finalidade de fazer uma prova e conseguir uma nota. E aí, naturalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai esquecer desse conteúdo depois. Então, esse estudante, ele fez o quê? Ele estava ali sem estudar nada, sem estudar nada, sem estudar nada, sem estudar nada. De repente, dia 21, ele estudou e aprendeu, supostamente aprendeu, né? A gente sabe que isso aqui é só memorização bruta. Ele decorou ali um monte de conteúdo e fez a prova no dia seguinte. E no dia seguinte, a memória dele já começou a decair. Então, isso aqui, imagina, é uma barrinha onde ele está deixando de aprender, ou seja, ele está esquecendo aquele conteúdo que ele estudou. E aí, ele vai esquecendo, 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 e dia após dia, o que sobra na cabeça dele é só isso aqui. Então, de tudo aquilo que ele estudou e supostamente aprendeu, o que sobra é só isso aqui, e quem sabe com o tempo ele ainda perde um pouquinho e não sobra quase nada, certo? Qual que é o problema disso? O problema é que se você fizer isso durante todos os bimestres da sua escola, ou trimestres ou semestres, e se você repetir esse comportamento com todas as matérias ao longo do ensino fundamental 2 e ao longo do ensino médio, o que você vai levar da tua educação? O que você vai levar é isso aqui. No fim das contas, de toda a matemática que você estudou no ensino médio, o que você vai aprender? O que você vai levar? Só isso. E de ciências? Só isso. E de humanas? E de linguagens? No fim das contas, quase nada. Então, o estudo pontual que os alunos fazem por uma questão de sobrevivência, para fazer provas, é responsável por criar o quê? Alunos especialistas em fazer provas, especialistas em tirar nota, mas também especialistas em esquecer conteúdo. Ou seja, são alunos extremamente incompetentes em qualquer área do conhecimento. E isso explica, né, por que muitos alunos passam por esse processo todo, durante todo o ensino médio, e aí quando chegam no vestibular de grande porte, ou no Enem, por exemplo, essas pessoas elas dão de cara com a parede. Ela fala assim, nossa, mas a vida inteira eu estudei tanto para passar nas provas, sempre fui bem, sempre tive boas notas, e de repente, na hora do Enem, eu fui super mal? Sim, porque no fim das contas, o que aconteceu? Você não acumulou. Você apenas esqueceu. Então, na hora que você vai fazer lá o teu Enem, você vai trazer esse pouquinho de conteúdo de matemática, esse pouquinho de biologia, esse pouquinho de física, esse pouquinho de química e assim por diante. E com esse pouquinho aqui, você não faz nada, né? Agora, qual é a solução? Se o estudo pontual é um problema, por quê? Porque você aprende um conteúdo e logo esquece dele, a solução para isso é o que a gente chama de quê? De estudo distribuído, que é o jeito certo de estudar, né? É a abordagem correta de estudo, distribuído. O que é o estudo distribuído? É aquele em que a gente usa aquele mantra sagrado das escolas que diz o quê? A aula dada hoje é a aula estudada hoje. Ou seja, quem faz estudo distribuído, ao invés de pegar, no caso aqui do nosso exemplo, né, o capítulo 6, 7, 8 e 9 de matemática e estudar todo ele de uma única vez, pontualmente, num único dia, em poucas horas, você estuda ele ao longo do tempo. Então, moral da história. Se eu tive aula, sei lá, vamos botar aqui no calendário. Se a gente está falando do capítulo 6 em diante, né? Então, digamos que aqui, no dia 1, eu tive aula do capítulo 6. Então, aqui eu estudo o capítulo 6, certo? Deixa eu pintar de outra cor. Então, aqui eu estudo o capítulo 6 e aprendo esse capítulo. E aí, se eu estudei e aprendi, eu posso, inclusive, fazer revisões desse capítulo ao longo das próximas semanas. Então, eu estudei ali o capítulo 6. Aí, digamos que eu tive aula de matemática no dia 3. E ali no dia 3 eu estudei o capítulo 7. Tive aula do capítulo 7, estudei o capítulo 7. Aí, na semana seguinte, eu tive aula do capítulo 8. No dia 8 e lá no dia 10 eu tive aula do capítulo 9. Então, aula dada, aula estudada. Então, eu tive aula nesse dia, eu estudei nesse dia, estudei um pouquinho para aprender aquele conteúdo. No outro dia eu estudei também o outro conteúdo, o outro. E digamos que nos finais de semana eu estudei mais um pouquinho para fazer revisão e manter as coisas na minha memória e assim por diante. Então, se eu faço o estudo distribuído, o que eu estou fazendo? Ao invés de estudar toda a matemática dessa prova num espaço, digamos, de 6 horas, o que eu fiz? Eu estudei, sei lá, 1h30 de matemática, capítulo 6 no dia 1. Eu estudei mais 1h30 do capítulo 7, né, lá no dia 3. Aí eu estudei mais 1h30 lá no dia 8.
e eu estudei mais 1h30, no caso ali o capítulo 9, no dia 10. E aí, fiz as minhas mesmas 6 horas. Qual que é a diferença? A diferença é que para o teu cérebro é muito difícil aprender 6 horas de matemática. Isso aqui é um estudo pontual. Para o teu cérebro é muito difícil pegar 6 horas de matemática e fazer uma aprendizagem decente disso aqui. Agora, para o teu cérebro é muito fácil e muito conveniente pegar isso em bloquinhos, de forma distribuída, em doses homeopáticas. Então, ao invés de pegar 6 horas brutas de matemática, para dar conta, né, dos capítulos, quais foram mesmo? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, faz muito mais sentido eu estudar o capítulo 6 aqui, o 7 aqui, o 8 aqui e o 9 ali, um pouquinho todo dia. E claro, depois de estudar, né, fazendo uma breve revisão ali, outra breve revisão aqui, outra breve revisão aqui e outra breve revisão aqui. Se eu fizesse isso, lá no dia 21, antes da prova, o que eu faria? Eu faria uma breve revisão e apenas reforçaria a minha memória através de uma revisão daquilo que de fato eu já estudei e já aprendi, certo? Então, em termos de neurociência, o teu cérebro não consegue processar bem essas 6 horas pontuais, né, em que você socou matemática no cérebro. Mas você consegue aos poucos aprender. Por quê? Porque se você usa aquele esquema, né, de aula dada é aula estudada, o que você está fazendo? Você está usando ali teu cérebro e teu cérebro está pegando um pouquinho daquele conteúdo e usando ali o hipocampo dele num dia. Hipocampo é um pedacinho dele em que você tem memória de curto prazo, né? Você tem ali uma etapa, digamos, do processo de formação de memória, e aí você pega essa memória, e se você estudou 1h30 de matemática naquele dia da mesma aula, essa 1h30 de matemática, na hora de dormir, ela vem para cá, nessas dobrinhas do cérebro, no córtex cerebral, e ali você forma a memória de longo prazo. E aí, perto da prova, o que você faz? Você apenas revisa e reforça essa memória de longo prazo. Se você não faz isso, se você não estuda um pouquinho todo dia, se você faz estudo pontual, o que você fez? Você simplesmente socou 6 horas de matemática aqui, na sua memória de curto prazo. E quando você faz a prova e depois não estuda mais, a tendência é que simplesmente você, aos poucos, vai decaindo essa memória e vai perdendo esse tempo de estudo. Assim você perdeu tempo e deixou de acumular conhecimentos. Quando chega num Enem, por exemplo, num concurso público, você acaba percebendo que não sabe de nada. E aí você sai do ensino fundamental sem saber o fundamental. Você sai do ensino médio sem saber o que se espera de alguém que saiu do ensino médio. E aí você às vezes repete esse comportamento no ensino superior, se você conseguir chegar no ensino superior, e por lá na faculdade, na graduação, você repete esse comportamento de aluno capitalista, que só está preocupado com ponto, e de repente, por lá, você percebe também que o teu ensino superior não é assim tão superior, tá bom? Então, eu queria te alertar sobre isso, sobre esse problema do ensino pontual, e te mostrar essa solução, que é o estudo distribuído, onde você estuda um pouquinho todo dia, porque esse pouquinho todo dia consegue ser assimilado pelo teu cérebro, ok? Então, a aula de hoje basicamente era isso. Esse vídeo era para falar sobre isso, sobre esse problema e para te chamar a atenção, para te alertar sobre essa questão, certo? Se você é um estudante que não estuda, né, que apenas se prepara para fazer prova, faz a prova, se dá bem e segue a vida, para pensar o que é que sobrou, o que é que restou daquilo que supostamente você acha que aprendeu fazendo aquelas provas para as quais você estudou só para fazer a prova. Lembra, a finalidade do estudo não é fazer prova. A finalidade do estudo é a aprendizagem. E a finalidade da aprendizagem é levar você para frente na sua vida. É permitir que você se desenvolva. É permitir que você desenvolva competências e habilidades para resolver seus problemas, para ganhar dinheiro, para fazer o que você quiser fazer. Entende? Quando você estuda só para fazer prova, você está jogando contra você mesmo. Pode até ser bonito, você vai passar na prova, você vai ter uma boa nota, teu boletim vai ficar bonitão, mas o teu currículo, os bastidores dele, né, e o teu futuro estão condenados. Tudo bem? Então, desculpa aí ter sido duro, mas é a realidade. Beleza? Então, a gente se vê num próximo vídeo. Deixa aqui um comentário sobre o que você acha disso tudo e se você já se pegou fazendo isso, tá bom? Até mais.